E se eu te dissesse que muita gente acredita que já aceitou Jesus, mas nunca realmente entendeu o que isso significa? A cena começa com um homem comum. Ele vai à igreja, conhece versículos, até já levantou a mão em um culto e repetiu uma oração. Por fora, tudo parece certo. Mas por dentro, nada mudou. A raiva continua. O vazio permanece. As escolhas continuam as mesmas. Agora pare e pense. Será que aceitar Jesus é só dizer algumas palavras? Será que é apenas frequentar um lugar ou seguir regras? A verdade é mais profunda, e também mais desconfortável. Na Bíblia, quando Jesus chamava alguém, ele não dizia venha e continue igual. Ele dizia, siga-me. E isso significava deixar para trás antigas versões de si mesmo. Significava abrir mão do controle, do orgulho, dos próprios caminhos. Aceitar Jesus não é adicionar algo à sua vida, é permitir que ele transforme tudo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Essa transformação começa com uma decisão interna, invisível, silenciosa, mas poderosa o suficiente para mudar completamente o rumo da sua história. E é exatamente aí que muitos se enganam. Eles querem os benefícios, mas não a entrega. Querem a promessa, mas não o compromisso. E você? Já parou para se perguntar se realmente entendeu o que é aceitar Jesus? Ou se apenas repetiu algo que nunca viveu de verdade? Dedo indicador apontando para a direita comenta aqui embaixo. Você acha que aceitar Jesus é uma decisão simples ou uma transformação total? Quero saber o que você pensa antes de continuar. O homem da nossa história achava que estava tudo certo, até que algo começou a incomodar. Não foi um problema externo. Não foi uma tragédia. Foi algo interno, um peso que ele não sabia explicar. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse enxergando a própria vida com clareza. As atitudes que antes pareciam normais, agora incomodavam. As escolhas erradas já não eram tão fáceis de ignorar. E é aqui que tudo muda. Porque aceitar Jesus não começa com palavras, começa com confronto. Na Bíblia, isso tem um nome: arrependimento. Mas não aquele arrependimento superficial de me desculpa e pronto. É algo mais profundo. É quando você olha para quem você é e percebe que precisa mudar. Não por obrigação, mas porque algo dentro de você já não aceita mais viver da mesma forma. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele começou a perceber que não dava mais para viver dividido. Não dava mais para dizer que seguia Jesus, mas continuar preso aos mesmos hábitos, às mesmas mentiras, aos mesmos caminhos. E pela primeira vez, ele entendeu algo poderoso. Aceitar Jesus não é sobre perfeição, é sobre rendição. É quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar de verdade. É quando você deixa de ser o centro e permite que ele seja. Mas essa decisão tem um custo. Porque quando você decide se render, algo dentro de você precisa morrer. O orgulho, o ego, a velha identidade. E a grande pergunta é: você está disposto a isso? Porque muitos até querem Jesus, mas poucos estão prontos para a mudança que ele traz. Naquela noite, sozinho, o homem finalmente chegou ao ponto que evitou por tanto tempo. Sem plateia, sem aparência, sem máscaras. Apenas ele e a verdade. Pela primeira vez, ele parou de justificar seus erros. Parou de culpar os outros. Parou de fingir que estava tudo bem. E ali, no silêncio, ele entendeu algo que mudou tudo. Aceitar Jesus não é sobre provar nada para ninguém. É sobre se render completamente quando ninguém está olhando. Não houve palavras bonitas. Não houve um discurso perfeito. Apenas uma decisão sincera. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti. E naquele momento, algo invisível aconteceu. Nada mudou por fora imediatamente. O quarto era o mesmo. A vida continuava ali. Mas por dentro, algo foi quebrado. O peso começou a sair. A culpa começou a perder força. E uma paz, que ele nunca tinha sentido antes, começou a tomar espaço. É disso que ninguém fala o suficiente.
Aceitar Jesus não é só sobre deixar coisas para trás, é também sobre receber algo novo. Uma nova identidade, um novo começo, uma nova direção. Mas não se engane, a jornada não termina ali. Na verdade, é ali que ela começa. Porque depois da decisão, vem a caminhada. E é nessa caminhada que muitos desistem. Se essa mensagem está falando com você, comenta "Eu decido" aqui embaixo. Quero ver quantas pessoas estão prontas para viver isso de verdade. Você só ouviu sobre isso, ou está pronto para viver isso de verdade? No dia seguinte, o homem acordou, e tudo parecia igual. O mesmo quarto. Os mesmos problemas. As mesmas responsibilities. Mas havia algo diferente. Dessa vez, ele não sentia mais o mesmo vazio. Ele ainda tinha dúvidas. Ainda enfrentaria tentações. Ainda cometeria erros. Mas agora, ele não estava mais sozinho. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que aceitar Jesus significa que tudo vai ficar perfeito instantaneamente. Que nunca mais haverá dor, luta ou dificuldade. Mas a verdade é outra. Aceitar Jesus não elimina a batalha. Muda quem luta com você. A caminhada daquele homem estava só começando. E, ao longo dos dias, ele percebeu algo poderoso. Ele começou a dizer não para coisas que antes dominavam ele. Começou a ter força onde antes só havia fraqueza. Começou a sentir direção onde antes só existia confusão. Não porque ele virou perfeito, mas porque agora havia transformação acontecendo todos os dias. Isso é aceitar Jesus de verdade. Não é um momento isolado, é uma decisão contínua. É acordar todos os dias e escolher seguir, confiar, obedecer, mesmo quando é difícil. E no fim, a grande verdade é essa. Aceitar Jesus não é sobre mudar de religião. É sobre ter a vida completamente transformada de dentro para fora. Agora eu te pergunto, sem filtros, sem respostas prontas. Você só ouviu sobre isso, ou está pronto para viver isso de verdade?